Oi, gente. Hoje eu vim contar uma história que marcou muito a minha vida como mãe. Foi uma situação difícil, né, mas que foi assim cheia de aprendizados. E se você for mãe, né, você vai entender direitinho o que eu senti. Não importa qual a idade seja dos seus filhos, com certeza você vai entender. Oi, meu nome é Rosângela e seja bem-vindo aqui ao canal. E agora vamos lá para a nossa história. Bom, gente, o meu filho mais novo, ele tinha acabado de completar um aninho, o mais velho tinha apenas 3 anos e tudo parecia bem. Até que meu filho mais novo pegou uma gripe. Eu já trabalhava fora, né? Eu trabalhava a manhã inteira e eles ficavam a manhã toda na creche. E a gente sabe aí que crianças na escolinha, na creche, eles ficam gripadinhos, né? Um sara, o outro pega gripe e assim é aquele ciclo, né? E aí, né, meu filho pegou gripe, né, esse mais novo. Parecia uma gripe comum, né? Mas eu vi que ele estava muito molinho, né? Ele não estava agindo bem como ele costumava agir, né? Não estava sarando daquela gripe, mesmo eu tratando ali, não estava sarando. E aí eu percebi que tinha alguma coisa séria. Então, eu resolvi levar na pediatra. Foi no final da tarde, né? Porque naquele dia ele ficou mal mesmo ali, e eu levei na pediatra no final da tarde. Eu estava sozinha, meu marido estava fora da cidade, estava trabalhando, né, viajando, e a médica, cheguei lá, a médica escutou o pulmão dele e ela disse assim, ele está com pneumonia. E aí ela falou assim, vamos fazer um raio-x com urgência. E era o final da tarde. E naquele horário já as clínicas ali das proximidades já estavam fechadas, né? Já estavam fechando. E aí ela falou assim, vai lá no hospital da Unimed e tira um raio-x. Lá vai estar aberto, que lá é 24 horas. E aí onde começou, né, a tribulação. Gente, eu tô com o sol batendo aqui no meu rosto e eu tô olhando pra cá porque eu estou sim com o roteiro, embora seja uma coisa que realmente aconteceu, porém eu estou com o roteiro, senão eu entro em detalhes demais. E aí, pessoal, estava com essas duas crianças pequenas, estava nervosa porque eu nunca tinha dirigido em horário de rush, horário de pico, né, como algumas pessoas costumam falar, e muito menos ido para aquele hospital. Dirigido naquela região onde fica o hospital, que era bem longe. E aí eu fui, né? Eu tinha medo de dirigir de uma forma geral, mas eu fui. Eu peguei uma pista lá que subia lá para a avenida onde fica o hospital, e eu achei que eu estava incomodando os outros motoristas. Eu estava no lado esquerdo da pista, achando que estava incomodando os motoristas. Eu estava achando que eu estava dirigindo assim, lento demais, né? E nada, ninguém estava buzinando para mim, estava todo mundo preocupado em chegar nas suas casas, mas eu estava achando que eu estava incomodando. Fui para o lado direito da pista. Quando eu fui para o lado direito da pista, essa rua era curta, porque essa rua, ela daria numa outra avenida que ia, e essa outra avenida que ia dar na rua onde fica, na avenida onde fica o Hospital da Unimed. Olha que rolo, né? Porém, aí eu fui pro lado direito dessa rua. Essa rua acabou. Ela tinha uma rua, ela fazia como se fosse um T. A rua subia, depois um T. Aí eu tinha, como eu estava no lado direito dela, não consegui mais voltar para o lado esquerdo da pista. O que aconteceu? Eu tive que entrar pro lado direito. Entrei pro lado direito, me perdi, falei, nossa, não sei para onde eu vou. Eu só tinha uma noção assim que mais ou menos para onde, que lado que ficava a avenida, onde fica o hospital. Então eu tinha que entrar em alguma rua que me levasse até lá. E aí, sabe, rodei bastante até que eu entrei num bairro residencial. Aí nesse bairro residencial já estava mais calmo, já só tinha um carro andando atrás de mim ali, o que me deixou com medo também, né? Que já estava escuro. Mas enfim, eu consegui andar e até sair de dentro desse bairro para pegar a avenida que ia para o hospital. Quando eu finalmente cheguei na avenida onde fica o hospital, o que acontecia? Essa avenida é aquelas avenidas bem grandes, que tem duas pistas e no meio tem um canteiro, né, de planta.
E aconteceu o quê? O hospital, ele tem um estacionamento. Só que para eu entrar no estacionamento do hospital, eu teria que fazer um contorno mais para cima para poder entrar. E eu, com aquele medo de dirigir, né, e aquele horário de rush, eu pensei, não, eu vou entrar em alguma rua aqui próximo do hospital, da avenida, e aí eu vou atravessar a avenida para ir para o hospital. E foi o que eu fiz, né? Eu estava no nosso Uninho, que a gente tinha, um carro Uno, e aí eu fiz isso. Entrei, procurei uma rua pequenininha ali, uma ruazinha sem movimento, entrei, estacionei o carro e peguei as duas crianças, um menino segurando na minha mão, o outro de 1 ano, que é o que estava doente, no braço, e mais a bolsa, né, cheia de fralda, de coisinhas dele, para atravessar a avenida. Gente, olha que loucura, né? Hoje eu vejo, nossa, que loucura, eu atravessei uma avenida daquelas com pista dupla, com 2 crianças, uma segurando na mão de 3 anos e outra de 1 ano no braço. Tudo por quê? Por causa do meu medo de dirigir, por causa do meu medo de fazer o retorno e entrar no estacionamento, que ia ser mais fácil. Mas enfim, entrei no hospital. Gente, quando eu entrei no hospital, as minhas costas estavam encharcadas de suor, molhadas mesmo, mas não era de calor, eu tenho certeza que não era de calor. Era de nervoso, de ansiedade, de medo, assim, aquele nervoso pelo meu filho estar doente, com pneumonia, e aquele nervoso porque eu estava dirigindo no horário que eu nunca tinha dirigido na minha vida, que era o horário de rush, o nervoso por estar dirigindo para um lugar que eu nunca tinha ido, sabe? E eu me senti tão pequena, gente, tão diminuída quando eu entrei e vi aquelas pessoas lá, seguras, né? Tão seguras, tão diferentes de mim, sabe? E eu suada daquele jeito. Eu estava preocupada em cuidar do meu filho, sabe? O único pensamento que eu tinha quando a médica disse é pneumonia, parece assim que o chão sumiu. E aí eu disse assim, eu vou ter que ir. Já bateu aquele medo de eu ter que dirigir para tão longe e no horário que eu estava. Porém, eu coloquei um pensamento na minha cabeça, é pelo meu filho, é pela saúde do meu filho. Aí fizemos o raio-x, a médica, lá no consultório, ela falou assim, você vai lá, tira o raio-x e leva para minha casa, porque o consultório dela já estava fechando. E aí eu fui, tirei o raio-x, levei para casa dela, aí é uma médica muito boa, gente. Aí ela falou assim, olha, ele realmente está com pneumonia, só que não vai ser preciso internar, porque está bem no início. Eu vou passar uns remédios aqui, os medicamentos, você vai dar para ele no horário certinho e tal, e vai ficar tudo bem. Aí vamos fazer um novo exame e tal. E aí foi feito isso. Eu mediquei ele em casa, conforme ela ensinou, e deu tudo certo. Meu filho ficou curado e, nossa, tá tudo bem, nunca mais teve isso. Bom, mas por que eu trouxe essa história aqui, né? A verdade, gente, é que esse dia me marcou muito. Tanto marcou que eu lembro dele assim, sabe? Foi um dia assim que eu me senti inferior, me senti fraca, por todos os sentidos, sabe? Nossa, como meu filho pode ter uma pneumonia? Mas isso acontece com qualquer mãe, acontece com qualquer pessoa. Todos nós estamos assim, propensos a ter uma doença assim, né? O negócio é descobrir e tratar, né? Para que seja curado o mais rápido possível, sem até precisar de uma internação, nada disso. E também o fato de como eu me senti quando eu entrei no hospital, sabe, minhas costas molhadas, eu fiquei envergonhada. Eu confesso que eu fiquei envergonhada, assim, sabe, eu me senti assim, mal mesmo, sabe, inferior. Nossa, tô andando num carro mais velho, um carro que o ar-condicionado não funciona, vive quebrado, sabe, tem que andar com os vidros abertos, comendo poeira, como dizem, né, quente, mas é um carro, né, pelo menos eu não dependi de ônibus, tá, tudo, não peguei táxi, né, até alguém pode perguntar, por que não pegou um táxi, então você tinha medo de dirigir? Gente, eu nem tinha dinheiro ali naquele momento para pagar um táxi, Uber então nem tinha naquela época, né, pelo menos aqui não tinha. E aí eu tinha que ir no meu carro. Eu acho desaforo se a pessoa tem carro e ela pega e vai pagar um táxi porque ela tem medo de dirigir, sabe? Então é isso, eu resolvi, eu tinha que enfrentar. Era isso ou isso, não tinha outra saída para mim. Por que eu trouxe essa história? É porque assim, nós enfrentamos muitos desafios na nossa vida, não importa se a gente é mãe ou se não é, o tipo de desafio que a gente enfrenta, mas a gente enfrenta, sabe? Seja no trabalho, seja em casa mesmo, seja em qualquer lugar, a gente enfrenta. E esses desafios, eles têm
vários tamanhos, várias dimensões, né, vamos dizer assim. Mas enfim, cada um tem seu desafio na vida. E o que importa é que, mesmo que a gente sinta medo, sinta frustração, sinta raiva, sabe, a gente precisa enfrentar, porque a coragem não é a falta do medo, não é a falta da frustração ou a falta da raiva, nada disso. A coragem é aquela atitude positiva que a gente toma diante de todos esses sentimentos, diante de todos esses desafios que a gente se depara, né? A gente precisa enfrentar, né? Não importa como seja, a gente precisa enfrentar. É difícil? É difícil, muitas vezes é difícil. Para algumas pessoas, para algumas de vocês que estão me ouvindo aqui neste momento, talvez dirigir para vocês seja uma coisa muito boa, vocês gostem muito e seja mamão com açúcar, como o povo fala aí, mamão com açúcar, né? Talvez seja isso para vocês dirigir. Mas para mim não é mamão com açúcar, para mim é um desafio ainda hoje. Eu ainda tenho um pouco de medo de dirigir, porém eu dirijo, sabe, eu gosto. Ainda com medo, mas eu gosto, sabe? É um desafio assim, mas eu gosto, eu enfrento. Então assim, o medo ele sempre vai existir, seja em qualquer parte da nossa vida. Não estou falando só questão de dirigir, é medo de qualquer coisa, de um trabalho novo, de uma cidade nova, não sei, medo de qualquer coisa. Mas a gente precisa enfrentar esse medo. Nós nascemos equipados para enfrentar qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida, e a gente consegue. Eu gostaria assim de poder explicar bem esse medo que eu sinto de dirigir. É claro que hoje ele é bem menor do que era lá no início, do que era nessa época, porque nessa época fazia 1 ano que a gente tinha comprado esse carro, né? Tinha acabado de fazer 1 ano também. Tudo era assim muito novo para mim, né? Comprado esse carro, eu dirigia muito pouco, dirigia mais aos domingos, né? Que já não tem trânsito. E assim, né? Dessa forma, então para mim era mais fácil dirigir nos dias que não tinha trânsito. Porém, num dia de semana, no horário de pico, e com o meu filho doente, e eu tinha que dirigir também para um lugar onde eu nunca tinha dirigido, para mim foi um grande desafio, que eu estava sozinha, sabe? Meu marido viajando, então realmente foi um grande desafio. E assim como aconteceu comigo, no meu caso, nesse dia foi de dirigir, talvez para você seja outro desafio que você tenha enfrentado na sua vida ou esteja enfrentando. Porém, com certeza você consegue superar, porque como eu falei, nós nascemos equipados, nós viemos do alto, nós viemos já com toda a bagagem para enfrentar qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Acontece que quando a gente, conforme a gente vai crescendo, vai vivenciando as coisas na nossa vida, a gente vai adquirindo sentimentos de medo, de raiva, de frustração, de ansiedade, todos esses medos, esses sentimentos que são ruins. E às vezes eles vêm tudo junto ao mesmo tempo, não é um separado. A maioria das vezes eles vêm, tudo junto. Então a gente pode achar que nós somos incapazes de resolver aquele problema, de passar por aquela situação, mas não, nós somos capazes. Como eu disse, para mim foi um grande desafio dirigir naquele dia, porém eu coloquei um único pensamento na minha cabeça: pelo meu filho, pela saúde do meu filho. Então uma mãe, no caso ali, ela é capaz de tudo, ela ama o filho dela, ela é capaz de fazer tudo para o bem do filho dela, para que o filho dela fique bem. E foi o que eu fiz. Mas se a pessoa, agora eu estou falando no caso de uma pessoa, né, uma mulher que é mãe, o que ela enfrenta pelo amor que ela tem pelo filho, né? E uma pessoa que nunca foi mãe, que não tem filhos, não importa, todos nós enfrentamos medos, desafios na nossa vida, e às vezes eles vêm todos juntos. Já pensou, você quer tanto um trabalho, quer tanto trabalhar numa determinada empresa, tanto porque o salário lá é melhor, porque o trabalho lá é melhor, porque você já sabe fazer, e de repente você é chamado para uma entrevista lá, você acha que você vai, tô todo feliz, tô todo leve? Não, dificilmente uma pessoa vai assim. Geralmente a pessoa vai nervosa, ela vai com medo, vai com
muito ansiosa. E às vezes tem gente, isso acontece, tem gente que fica tão nervosa que por mais que ela saiba fazer aquele trabalho, vai fazer para aquela entrevista ali daquela empresa, por mais que ela saiba fazer, ela fica tão nervosa que ela não consegue responder as perguntas. Sim, gente, tem muita gente que acontece isso, não consegue responder as perguntas, sendo que ela sabe. Ela fica tão nervosa, sabe, que ela fica... parece que some tudo, o conhecimento dela some naquela hora. Então, são coisas que acontecem na nossa vida. E tem gente que acontece isso sim, ela fica tão ansiosa, tão nervosa, que ela não sabe responder para o entrevistador dela. Aqui eu estou dando um exemplo de um emprego, né? Que às vezes a pessoa quer tanto, ela até sabe fazer aquele serviço. Então é isso, gente. Às vezes são coisas que acontecem na nossa vida e que a gente tem que aprender a superar. É difícil? É, porém a gente tem que enfrentar sim, assim, ter a mente aberta e pensar, não, isso é para a minha vida, isso é um objetivo na minha vida. Eu conseguindo isso, a minha vida vai melhorar muito, a vida da minha família vai melhorar muito. Então a gente tem que colocar um único pensamento na nossa cabeça. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso vai acontecer, vai melhorar isso na minha vida. É como o caso do meu filho. Por que eu fui dirigir num horário de rush e dirigir para um lugar onde eu nunca tinha dirigido, que era bem longe da minha casa? Sim, era bem longe de onde eu morava antes. Porque eu tinha um único pensamento, pelo meu filho de 1 aninho, acabado de fazer 1 ano, é pela saúde do meu filho. Só foi esse pensamento que me levou até lá, e que eu tive forças para ir até lá, sabe? Foi esse pensamento. E é isso que cada um de nós devemos ter, que você tem que ter. Se você tem um ideal na sua vida, um desejo, você vá com esse pensamento. Por que você quer isso? O que isso vai ajudar na sua vida? Então vá com esse pensamento. É por isso, porque isso vai melhorar a vida da minha família, isso vai melhorar a minha vida, isso vai me ajudar a ter isso, a conseguir aquilo. Então é isso que vai te motivar a atingir seus objetivos, a enfrentar seus medos, nervosismo, ansiedade, frustração, raiva. É o que você tem na sua cabeça, qual é o seu objetivo principal. Essa mensagem que eu venho compartilhar aqui com vocês, porque eu sei que foi uma história de maternidade, né? Que eu sei que tem muitas mães que se sentem assim, que se culpam às vezes porque seus filhos ficam doentes, que se sentem seguras, que ficam pensando, eu trabalho fora o dia todo, por isso que meu filho tá assim, porque eu tenho que deixar ele na creche, meu filho fica doente, né? Assim, meu filho se machucou e tal. Não pense assim, não se sinta culpada. Essas coisas acontecem e nós estamos aqui na vida, né? E nós estamos sujeitos a muitas coisas, nossos filhos estão. Então não se sinta culpada se seu filho sempre está gripadinho, mas procure cuidar bem dele, alimentar bem, dar bastante líquido, né? Líquidos saudáveis, né? Água. Cuide bem da saúde do seu filho, da alimentação, sabe? Porque gripadinho sempre vai ficar, é um ciclo que existe nas creches, nas escolinhas. E aí, ou se ele fica com alguém, com a babá, ou com a sua mãe, né? Com a avó, né? Não se culpe, às vezes a criança cai, ela se machuca, isso é natural, isso aconteceu com a gente quando era criança, né? E vai acontecer com os nossos filhos. Então não se culpe, claro que não deve descuidar, jamais, mas cuide do seu filho, né? Mas não se culpe, não se culpe. E outra coisa também, assim, você que não é mãe, que nunca teve filho, né? Os seus filhos já cresceram, já não moram mais com você, não se culpe por algo que aconteceu na sua vida. A culpa é minha porque isso aconteceu e tal. Não se culpe, sabe? Enfrente tudo, assuma, se errou, assuma tal, né? Mas enfrente os desafios, não fique ansiosa, porque esse é um conjunto muito ruim. Eu acho assim, no meu pensamento, que a ansiedade, ela nunca tá só. A ansiedade, ela vem com nervosismo, ela vem com frustração, ela vem com a raiva, com o ódio, aí junta tudinho, é um pacote assim, horrível, é um pacote que ninguém quer, sabe? Mas, e às vezes ela vem com tudo, esse pacote completo, e a única arma que nós temos para enfrentar, é a coragem, sabe? É a atitude mesmo, fala assim, não, isso não vai ficar na minha vida, e enfrentar isso, tirar esses sentimentos ruins da nossa vida, que só nos prejudicam.
Eu acho que eu já falei muito. Mas, Ricardo, não pense que você está sozinho nesse desafio da sua vida. Eu não sei que desafio você está passando, que você já passou. Eu contei uma pequena experiência que aconteceu comigo, que para mim foi um grande desafio, sim. Mas a gente passa ao longo da nossa vida por vários desafios, sabe? Seja o medo, qualquer tipo de medo, sabe? A ansiedade, tudo. Medo de se mudar de cidade, medo de se mudar de casa, medo de fazer um negócio, às vezes um negócio que pode ser bom para nós, né? A gente tem medo, sim, medo de viajar, sei lá. A gente tem vários medos, mas nós precisamos aprender a enfrentar. O medo sempre vai existir, sempre vai estar lá, sempre. Mas nós precisamos aprender a enfrentar esse medo. É aquela história, acho que todo mundo já ouviu, tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Nós temos a consciência, né, de tudo na nossa vida. Nós podemos mudar a nossa vida, né, ter ideias que nos ajudem a enfrentar, né, os nossos medos, os desafios. Eu vim trazer essa história para você que é mãe, que tem crianças pequenas aí, que passou ou está passando por um desafio assim. Não se sinta perdida. Você é uma guerreira, você não se sinta uma péssima mãe. Você com certeza deve estar fazendo tudo pelo seu filho. Tem esse pensamento. Eu tinha o meu pensamento. É pelo meu filho, é pela saúde do meu filho. Por isso eu enfrentei os meus desafios. Então você, seja mãe, seja qualquer tipo de desafio que você esteja enfrentando, pense, é por isso aqui que eu estou fazendo. Porque isso vai melhorar a minha vida, porque isso vai melhorar a vida da minha família. É por esse motivo que eu estou fazendo tal coisa. E o caminho se torna mais fácil de ser enfrentado. Não é que os problemas vão desaparecer, é porque o caminho se torna mais fácil de ser percorrido. Quando você tem um objetivo real na sua vida, o caminho se torna mais fácil de ser percorrido. E você já passou por alguma situação em que te exigiu enfrentar algum medo que você tinha ou que você tem? Se você já é mãe, passou por alguma situação parecida com essa experiência que eu contei aqui hoje? E se você aí, que mesmo que não seja mãe, já passou por alguma situação em que você teve que enfrentar um medo aí e ir mesmo em cima e conseguir atingir o seu objetivo? Conta para mim aqui nos comentários, eu quero conhecer mais vocês. E se você gostou aqui desse vídeo, aproveita também para se inscrever no canal, curtir, compartilhar para que outras pessoas venham também usufruir do conteúdo aqui deste canal. Lembrando que neste canal eu ensino receitinhas fit uma vez por semana e também venho dar dicas para o nosso dia a dia, para coisas para o nosso dia a dia e até um bate-papo como esse aqui de hoje. Vou deixar um vídeo aqui para que vocês também possam apreciar. E para quem ficou até agora aqui comigo, gente, muito obrigada e um beijão. Até mais. Tchau.